Olá! Seja muito bem-vindo à minha casa e obrigada por me deixar entrar na tua casa também. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o racionalismo e também sobre René Descartes, que é, sem dúvida nenhuma, o famosinho do Enem e de todas as questões de vestibular, porque René Descartes quase sempre cai pelo menos uma questão. A gente tem também como os racionalistas Baruch de Spinoza e Leibniz, que não entraram nesse momento aqui no nosso currículo, e por isso eu não vou falar sobre eles, mas se tu quiser, entra em contato comigo que eu gravo um vídeo e divulgo no meu canal. A propósito, se tu tá aqui, dá um like nesse vídeo para eu saber que tu assistiu, e se quiser, eu vou continuar fazendo alguns vídeos aqui para o YouTube e tu pode seguir acompanhando e seguir em contato comigo. Então, eu vou dividir a minha tela contigo para que a gente conheça um pouco mais de quem foi René Descartes. É preciso comunicar num primeiro momento, só um minuto, pronto. Num primeiro momento é preciso que tu entenda o que é o racionalismo e o que ele significou no surgimento da Idade Moderna. Então, o racionalismo, assim como lá Copérnico e Galileu Galilei, Descartes era contemporâneo, viveu no mesmo tempo que Galileu Galilei, e ele ficou, inclusive, espantado pela perseguição que Galileu Galilei sofreu perante a igreja. O Descartes estudou nas melhores escolas francesas medievais, e foi lá que ele começa a, inclusive, criticar o próprio Aristóteles, porque ele achava que as verdades colocadas tanto por São Tomás de Aquino quanto pelos estudiosos de Aristóteles, elas podiam ser contestadas, elas não eram claras e distintas como as verdades matemáticas, e é por essa busca da propriedade matemática que ele começa a filosofar. É importante a gente perceber, então, que no racionalismo o homem está no centro das respostas. Ele é, a partir da sua razão, capaz de, de chegar às verdades, e aí a gente se afasta novamente da questão do divino, da questão do Deus. Mas a gente vai perceber que o Deus é muito importante também aqui na filosofia do René Descartes. Então, o universo para ele está inscrito em verdades matemáticas. Isso quer dizer o quê? Se nós formos pensar lá de novo na Grécia e em Roma, os filósofos pré-socráticos, como Pitágoras e como Demócrito, já afirmavam sobre isso, sobre o grande potencial da matemática. Pitágoras e toda a escola pitagórica defendia que o universo podia ser traduzido em linguagem matemática, e René Descartes volta a estudar matemática, a estudar os geômetras e afirma isso também. A outra questão é que os sentidos, ou seja, a experiência, as sensações, são para eles fonte de engano. Todos os racionalistas negam totalmente a ideia de que a gente aprende pelo sentido, pela experiência. Bem pelo contrário, as experiências e os sentidos nos enganam o tempo todo. Passando aqui para a questão do método do Descartes. E é importante dizer que ele diz que deve duvidar de tudo que é apresentado até aqui, para que ele possa, então, finalmente chegar às verdades claras e distintas. Isso quer dizer que o Descartes era um cético? Não, não quer dizer. Ele usava a dúvida como um método. E aqui entra um conceito muito importante, que é a dúvida hiperbólica. Na maioria das vezes cai sobre essa dúvida aqui, sobre essa dúvida nas questões do Enem. Por quê? Porque vão o tempo todo tentar te dizer que o Descartes era um cético, mas, na verdade, diferente disso, ele usava esse método de duvidar de todas as coisas como forma de chegar às verdades claras e distintas, como ele afirma.
Então, a gente passa aqui para essa questão da dúvida radical, que na verdade é um falso ceticismo. Se vocês forem perceber, o Sócrates também usava isso. O Sócrates... Tá difícil hoje. O Sócrates... Ceticismo. O Sócrates era um rapaz, um filósofo, que afirmava que ele não sabia de nada, e ele também usa essa ignorância como método para chegar ao momento em que ele desvela a verdade. Vocês já devem ter ouvido falar sobre Sócrates e sobre esse apelo à ignorância. Então, será que até agora fui enganado por um gênio maligno? E essa questão do gênio maligno é muito importante no Descartes, porque ele começa a duvidar de todas as coisas. E ele começa, então, a perceber que, na verdade, tudo que disseram que ele sabia, tudo que disseram que era o conhecimento para ele, na verdade, não é. E ele fica estupefato frente a isso. E ainda imerso no argumento da Igreja Católica e também de toda a sua educação jesuíta, ele começa a se colocar, poxa, mas será que então existe um gênio maligno que até agora tentou me enganar e conseguiu? Será que tudo que me disseram que era verdade, na verdade é uma falsidade e eu sou estou de novo dentro da caverna de Platão? Será que novamente eu sou lá o Jon Snow que não sabe de nada e que não consegue chegar a nenhuma verdade? Mas ele coloca de novo isso em dúvida. E aí ele chega à sua principal colocação, que é: eu posso duvidar de todas as coisas, posso pôr à prova todas as coisas, mas no momento em que eu estou duvidando, a minha razão está atuando. E se eu estou pensando racionalmente, logo, esta é a comprovação de que eu existo. E aí a gente entra aqui na formulação dele, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo sou, sou no sentido de existir. E essa é a principal formulação do Descartes, e faz uma verdadeira revolução em todo o pensamento filosófico. E por que eu não falei do Galileu Galilei, das filosofias de Galileu Galilei? Porque as contribuições desse cientista foram mais propriamente para a ciência, mais propriamente para as descobertas sobre os astros. Ele não escreveu propriamente uma filosofia, aqui também conhecida como uma teoria do conhecimento, também conhecida como epistemologia. Até vou colocar aqui para ti saber o que é epistemologia. Pronto. Ele constrói uma epistemologia, uma teoria do conhecimento sobre todas as coisas, com a intenção de universalizar isso, de tornar um método possível para qualquer pessoa, seja ela de uma classe baixa, média ou alta. E aí a gente chega à questão das ideias. Para Descartes, existiam ideias inatas, que são as ideias racionais, as verdades matemáticas e tudo que eu posso comprovar do mundo como ideias puras, claras e distintas. A gente tem também as ideias adventícias. Essas ideias adventícias, elas são fruto da experiência. São as ideias que eu tenho no meu dia a dia. São as colocações e as estratégias que eu tenho para gerir a minha vida diariamente, sem me preocupar com essa pureza da verdade. E, por fim, eu tenho as ideias imaginativas, que é quando eu penso, por exemplo, numa piscina de Nutella. Eu sei o que é uma piscina, eu sei o que é Nutella, e eu consigo unir as duas coisas e pensar que sim, pode existir uma piscina de Nutella. Ele usa exemplos como as fadas, como os unicórnios, como
os centauros, onde eu pego a figura, por exemplo, de um homem, coloco do tronco para baixo a figura de um cavalo, e a união dessas figuras se torna algo real na minha imaginação. Isso não significa que exista uma correspondência com a realidade. Já as ideias inatas, elas são obrigatoriamente correspondentes, elas são a verdade. E as verdades adventícias, elas são variáveis, elas são aplicáveis ao meu dia a dia, mas isso não significa que elas tenham a pureza. Por fim, é importante ainda falar sobre Descartes e a concepção dele para Deus. Não sabendo como resolver esse problema e ainda estando num momento muito incipiente, muito primário da Idade Moderna, Descartes chega à conclusão de que, conforme a sua cultura e o seu ensino, ele precisava colocar Deus nessa jogada aí. Então, o que ele faz é perceber que sim, ele como homem racional, como sujeito da racionalidade, pode sim chegar a essas verdades claras e distintas, mas essas verdades elas são inatas, elas existem mesmo que eu não tenha o conhecimento e a clareza sobre elas. E existe algo ou alguém que está além disso, que está sabedor de todas essas verdades e que colocou no ser humano a capacidade de chegar a essa fagulha, esse deslumbre, como se tivesse afastado a cortina e olhasse para aquela plateia lá cheia de verdades. E ele diz que esse detentor deste poder só pode ser Deus. E aí a gente sabe muito bem que temos toda uma concepção da época. Alguns filósofos mais contemporâneos afirmam que o Descartes é a primeira semente para o ateísmo, porque conforme ele fala sobre a questão da racionalidade, ele decreta a morte de Deus, mas até o fim da sua vida ele ainda se diz acreditar em Deus, ser crédulo, ser crente e fiel a Deus. E aí, eu acho que também temos que falar sobre uma das principais contribuições de Descartes para o que nós somos hoje, que é o método do conhecimento. Esse método, ele dá origem ao método científico. Então, Descartes deixou esse grande trunfo para nós, que é o funil de ideias, um funil onde a gente pode colocar a ideia lá em cima e ir filtrando ela até o momento em que a gente chega à conclusão de que ela é uma verdade clara e distinta. Como acontece isso? O primeiro movimento é duvidar de tudo aquilo que eu não tiver certeza, duvidar daquilo que para mim não é claro e distinto, não é uma verdade tal e qual matemática. Segundo, eu vou pegar essa ideia, que geralmente é complexa, e por sua complexidade eu não consigo observar ela como um todo, e eu vou dividir em mínimas partes. Vamos pensar sobre um cientista dentro do laboratório. E digamos assim que ele foi confrontado com uma pandemia de coronavírus. Ele sabe o que é coronavírus, mas ele precisa antes ter a compreensão do que é um vírus, de como é o funcionamento desse vírus, de como combater esse vírus, de como esse vírus se comporta no organismo humano e no organismo animal. Nós precisamos também entender o que é o ser humano e como essas doenças os afetam. E é aí que ele diz que a gente precisa, então, dividir as ideias complexas em ideias menores. E aí, depois disso,
quando a gente começa a analisar cada uma dessas partes. Então, eu vou entender primeiro o que é o vírus, e se precisar, eu vou dividir esse vírus em partes menores, para que eu possa observar mais propriamente quais são as partes desse vírus, quais são as funções desse vírus, e depois eu vou ordenar, que é o terceiro passo. Vou ordenar tudo isso que eu já fiquei sabendo e começar a analisar mais. Então, por exemplo, eu já aprendi o que é as partes de um vírus, então eu já sei qual é a verdade sobre o que é um vírus, e aí depois eu vou para o próximo passo. E assim eu vou construindo o argumento, eu vou construindo as verdades, até que eu chegue a um ponto de enumerar cada parte, revisar essas partes e então chegar a uma conclusão do que é a verdade disso daqui. Então, vamos retomar, antes de terminar essa aula, os 4 momentos para atingir a verdade para o Descartes. Primeiro, duvidar de todas as coisas que não me são claras e distintas. Depois, pegar esta coisa, esta ideia complexa, que é por si complexa, por isso eu não a entendo, e dividi-la em partes. Depois, pegar essas ideias já divididas e analisá-las, ordenando-as no final. E, por fim, enumerar cada parte e verificar sobre a certeza. Se ainda ficou alguma dúvida, eu volto para o ponto inicial. Se não ficou, eu já tenho como dizer claro e distintamente o que é a verdade sobre essa coisa. Este é, por si, o método científico. Eu tenho um problema, vamos pensar, se tu estivesse fazendo teu TCC, tu tem um problema de pesquisa e aí tu traça objetivos, que são partes menores, para começar a analisar. Depois que tu analisa e verifica cada um desses objetivos, alcança-os, tu resume ele no teu texto e chega então a conclusões. Eu espero que tenha ficado claro e distinto para ti, e que essa aula se torne não somente um momento de estudo, mas também um momento que tu leve para frente e que tu leve o método cartesiano também para os teus momentos de pesquisa, para os teus momentos de TCC, de trabalhos acadêmicos. Eu fico por aqui, mas eu quero te deixar um forte abraço e obrigada por ter ficado aqui até agora. Um beijo e até a nossa próxima aula.